Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Hoje um pedido de uma amiga, uma pessoa que trabalha pela comunidade local aqui na nossa cidade, que é a Rose Grins. Ela está preocupada com a política. Este é um ano de política, teremos eleições e ela, na condição de assistente social, pediu então que eu fizesse um vídeo orientando as pessoas sobre política. Então vamos ver o que é de verdade a política. Você provavelmente, quando vê esse tema ou ouve sobre isso, há uma grande chance de você dizer eu odeio política. Eu costumo dizer para os meus alunos que quem odeia política não sabe o que é política, porque é impossível odiar política. É impossível não, porque o mundo tem de tudo. Mas a política é um negócio tão cotidiano, tão presente, tão necessário, que odiar a política é complexo, né? É complexo odiar a política. E no que ela é cotidiana? É isso que nós vamos ver. A origem da política vai estar na Grécia Antiga. Se falar Grécia também é um pouco complexo, mas vamos falar Grécia, né? Os estados helênicos. Na Grécia Antiga, isso século 8, 7 a.C., então isso é bem antigo, nós vamos começar a ter essas noções de política, e a palavra política se constrói lá no grego. Polis mais tikos. Polis mais tikos vai gerar politike, que polis é a cidade, tá? Eles chamavam a cidade de polis, e tikos é a arte de governar, é o ato de governar, são as ações em prol do bem comum dos cidadãos. Então, cidade mais ação em prol do bem comum dos cidadãos é a política. É fazer coisas boas para os cidadãos. Esta é a política. E a política está relacionada sempre com o poder. Por isso que ela está no nosso cotidiano. A política está relacionada com o meu dia a dia, porque ela trabalha em relações de poder. Esse ato político do cotidiano, das relações com o outro, eu conceituo política como o ato de se relacionar com os outros. E aí, quando eu me relaciono com o outro, eu posso ter uma posição de subordinado, de igual ou de superior. E aí, como é que nós vamos definir essas relações? Que política eu faço na sala de aula? Que política eu faço no meu local de trabalho? Que política eu faço na minha família? Que política eu tenho com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa? Isso é política? É claro, gente. É claro que isso é política, e por isso que eu falei antes que você não pode odiar a política. Ou você odeia a relação com os filhos, com a família, com as pessoas. Se você odeia a relação com pessoas, está com problema, meu amigo. Vá procurar ajuda. Então isso é política. São essas relações cotidianas de aceitar, de debater, de refutar, de ajudar. Essa é a política que a gente faz cotidianamente. Então isso é algo que tem que nos fazer bem, porque o ser humano é um ser social, como dizia Aristóteles, né? Zoon politikon, o homem é um ser político, é um animal político, o ser humano. Na Grécia, eles criam esses elementos da política porque eles têm em Atenas a democracia. Atenas passou por vários processos políticos, mas a democracia se assentou lá. É o primeiro estado em igualdade de condições do cidadão. Ah, mas eu vi que mulher não participava, estrangeiro, escravo, menor de 18. Sim, nós temos que entender que na sociedade ateniense daquele período, estes elementos, mulher, estrangeiro, escravo e menor de 18 anos, na visão ateniense não eram cidadãos e, portanto, não participavam. Assim como hoje nós temos também pessoas que não participam, menores de 16, por exemplo, no processo eleitoral que eu vou falar daqui um pouquinho. Mulheres participam no Brasil desde 1934, na Constituição de 34, então não pensa que nós estamos muito evoluídos, né? Estamos recém começando um processo democrático que volta e meia sofre problemas com ditaduras daqui ou dali. Bom, voltando para a política.
Dentro desse processo político, tem que existir a vontade de ajudar o outro, da boa convivência com o outro. Nisso se restringe a política. E por que você fala que odeia? Porque você pensa na política partidária, eleitoral, e já pensa em político que é safado. Aí, como me pediu a Rose, aí o político safado, ele não é da política, ele é da politicagem. Sabe como é que os atenienses chamavam aqueles que não gostavam de política? Aqueles que diziam nas praças, nos debates públicos, a política não serve para nada? Eles chamavam de idiotez. Sabe qual é o termo hoje derivado de idiotez? Idiotas. O idiota em Atenas era o cara que não gostava de política. Então, para vocês entenderem como é que funciona, não precisa gostar, mas tem que saber. E a política partidária eleitoral, é essa que a gente não gosta, né? Porque costuma-se dizer, todo político é ladrão. Claro que não, você conhece político que não é ladrão, né? Tem Tô brincando, gente, tô brincando. Nós toda hora estamos bombardeados de desvios e corrupções, que é a politicagem, a politicalha nojenta, mas posso dizer para vocês que há uma grande parcela de políticos que são honestos, são trabalhadores e que querem o bem comum. E é nesses que nós temos que nos fixar. Tem eleição agora perto. As pessoas vão pedir o teu voto. O que você vai fazer? Pergunte para elas. O que você já fez na vida para eu depositar minha confiança, para te ser o ente político que vai levar o meu pleito, que vai levar o meu pedido, a minha consideração? A pessoa vai dizer o que ela fez. Já trabalhou de voluntário, já ajudou numa campanha do agasalho, ajudou o pessoal que recolhe os animais de rua, faz parte de alguma ONG. Nada, você não fez nada. Nunca pela população. Eu fui pedreiro, eu fui professor, eu fui motorista, eu fui... isso aí é trabalho. Quero saber o que você fez de voluntário. Nada, então não tem meu voto. Você já é político? Vamos ver que projetos você tem aprovados ou não. O que você fez nos anos de político? Você tem uma condenação? Então procure gente decente, gente honesta. Não entra no jogo da politicagem. Aquela pessoa que vai te dar alguma coisa, me deu areia, cimento, cesta básica, não sei o quê. Não, gente. Isso é gente safada. Esse é o politiquento que depois vai corromper o sistema. E vai faltar coisa na sua cidade para você, para os seus filhos, para os seus pais. Porque o dinheiro vai ser desviado em outras coisas. Sigamos a boa política, né? Escolhendo candidatos que tenham já feito alguma coisa pela comunidade. E para fazer coisas pela comunidade não precisa ter cargos políticos. Dá para fazer isso no voluntariado. Né? Eu gosto muito de uma frase de um ex-político, Pepe Mujica, José Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Pode até você não gostar dele, né? Mas da frase dele você tem que entender ela. Né? O que diz o Pepe Mujica? Que a política não deve ser um lugar para arrecadar dinheiro, não deve ser um lugar, a política, para fazer fortuna. A política deve ser um lugar para ajudar as pessoas. Então todo aquele que quer ser político, pense em ajudar as pessoas. Todo aquele que vier pedir o seu voto, pergunte o que ele já fez pelas pessoas, pelos cidadãos, pelo bem comum, como falavam os atenienses. Ele não fez nada pelo bem comum, despreza, vote em alguém que já fez ou que tem intenção de fazer, tem projetos pelo menos. Mas alguma coisinha já dá para ter feito em prol do bem comum. Para concluir, gente, tá? A política são as nossas relações cotidianas. Nós sim gostamos delas e se elas não estão boas, vamos procurar melhorá-las. Para que a gente tenha uma boa política, uma boa convivência com as pessoas que nós amamos e até com as que nós não amamos. Gente, então, para você que ficou agora até aqui, é um vídeo curto, deixa o like aí, o dedão aquele, tá? Te inscreve no canal, né? Te inscreve no canal, dá uma força para nós
E o sininho, eu tenho dito sempre que o sininho é mais importante. Tem o sininho aí, né? Blim, clicou no sininho, todo vídeo que a gente publicar, o YouTube avisa você aí que tem um vídeo novo no canal. Deixa um comentário, as redes sociais estão aí. Eu só tenho a agradecer você que ficou até agora. Espero que tenha aprendido um pouco e que agora nas redes sociais e nos comentários possa me ensinar um pouco também. Obrigado.